Esse cara tinha uma vida comum até fazer amizade com um bando de piratas no meio de uma viagem a trabalho, e com o tempo ele vai descobrir que esses foras da lei são muito mais confiáveis do que a empresa em que ele trabalha. E galera, a gente já chegou aos 150 mil inscritos, pô, sério mesmo, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 200 mil, galera. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 7.304 likes. E agora bora lá. Depois de se formar na universidade, Hokuro Okajima vai trabalhar na cidade grande. O chefe dele era um mala, mas ele queria se tornar chefe também. Porém isso tudo é passado agora, porque no momento Hokuro tá no mar da China, passando por um perrengue ainda pior. Ele tá em um navio onde dois invasores questionam sobre um item que ele deveria entregar, e um deles, chamado Dutch, mostra um disco pra confirmar que era esse o item. Quando Dutch recebe um aviso no rádio de que a marinha tá se aproximando, ele avisa pra tripulação não tentar segui-los ou eles vão atacar. Então a mulher chamada Levi decide levar Hokuro com eles em um barco menor. No rádio, Dutch fala com uma outra mulher chamada Balalaika para avisar que tá com a carga. Enquanto isso, em uma sala de reunião na empresa Asahi em Tóquio, o investigador Kageyama fala que recebeu informações de outra empresa sobre a negociação do disco roubado da Melanésia. Aparentemente é uma ação da máfia Bratva e que quer tomar a posição da máfia chinesa no sudeste asiático, e tá usando esse disco como chantagem. Pelo que parece, a máfia não sabe o que tem no disco, mas é algo que pode gerar o maior escândalo na história dessa empresa. Sendo assim, eles pretendem recuperar o disco antes que os piratas entreguem para a máfia. Então a diretora da empresa deixa o caso nas mãos do Kageyama. No barco, Dutch pergunta o que Levi quer fazer com esse refém, e ela explica que pretende pedir um resgate por Hokuro para lucrar ainda mais com esse trabalho. Mas o outro colega deles, chamado Benny, fala que ela tem a mente pequena. Dutch pergunta se ela tem um telefone da empresa para negociar o resgate, ou uma conta bancária para receber o dinheiro. Frustrada, ela sugere se livrar logo de Hokuro, mas Dutch acalma ela e chama o cara para ir junto com ele no convés. Lá em cima ele observa o mar e isso faz ele lembrar como é bom jogar World of Warships. É isso aí galera, o World of Warships está patrocinando esse vídeo. E se liga que com todos esses pontos positivos, não é surpresa que o Dutch tá tão animado com o jogo. O World of Warships é definitivamente um dos melhores jogos de tiro naval disponíveis atualmente galera, com gráficos impressionantes, variedade de navios e novos conteúdos sempre sendo adicionados. E o melhor de tudo, é de graça, tá disponível para PC e é fácil de começar a jogar. Os jogadores podem escolher entre diferentes classes de navios para se adequar no seu estilo de jogo, desde os poderosos navios de guerra até os ágeis destroyers, ou ainda os porta-aviões e os cruzadores, e com a adição de submarinos tem ainda mais opções para se explorar nas profundezas do oceano. Os novos efeitos de água e texturas adicionaram um nível extra de realismo ao jogo, sério galera, tá surreal, o que deixa o jogo ainda mais imersivo e emocionante. E não tem falta de novidades no World of Warships, com novos navios, nações aí, países no jogo, inclusive o Brasil, e classes de navios sendo adicionados constantemente. Tem sempre alguma coisa nova para descobrir e experimentar. E se você é uma pessoa da galera e gosta de jogar aí com os amigos, dá para vocês jogarem juntos em uma divisão, além de poder travar batalhas épicas de até 12 contra 12 nos mares. Ou se você prefere jogar como lobo solitário também é possível. Se você é um fã de jogos de tiro naval ou só tá procurando um novo jogo para experimentar, o World of Warships é definitivamente uma escolha top galera, com a jogabilidade emocionante, gráficos impressionantes e constantemente ali adicionando novos conteúdos. Esse é um jogo aí que com certeza vale a pena conferir. O game além do PC também está disponível em consoles, e a boa notícia é que você pode baixar o jogo agora mesmo, basta clicar no primeiro link da descrição abaixo. Além disso, se você quiser ter uma experiência ainda mais incrível no World of Warships, eu tenho uma dica valiosa para compartilhar com vocês. É só se registrar através do link fornecido na descrição e usar o código BRAVO durante o processo de registro para ganhar um pacote de brindes insano. E ao descobrir que Hokuro também jogava o mesmo jogo que ele, Dutch conversa de forma mais amigável e explica que eles são apenas entregadores que acabam saindo da linha às vezes, mas faz parte do trabalho para pôr comida na mesa. Hokuro sente que tá desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo porque parece que Dutch é a única pessoa em que ele pode confiar no momento. Enquanto isso, os executivos da Asahi, inclusive o chefe de Okajima, comentam com Kageyama sobre o funcionário. O chefe de Hokuro diz que não tinha mais ninguém em quem confiasse para fazer o trabalho. Como a empresa tá em crise sem tempo, Kageyama diz que eles têm que agir o mais rápido que puderem, mesmo se não der para ajudar o cara. Inclusive, já foram enviados profissionais para resolver o problema do disco. O diretor diz que se sente mal pelo funcionário, mas nem lembra o nome dele. À noite, os piratas atracam em um porto e saem para beber. Nesse momento, Dutch chama Hokuro de Rock, enquanto convida ele para ir junto, e o apelido acaba pegando. No bar, Rock percebe que o local é perigoso, parece até cenário de um filme de faroeste. O Dutch fala que é uma boa comparação, mas explica que o bar foi aberto por soldados do Vietnã depois da guerra, e que o lugar é frequentado por vários tipos de criminosos. Rock então sente saudade
saudade dos pubs japoneses. Uns caras começam a discutir e ele revela que não gosta de conflitos, enquanto Dutch sai para fazer uma ligação e o Rock pergunta sobre o passado de Benny, que responde que frequentou uma universidade na Flórida e depois acabou provocando a máfia e o FBI. Então Levi entra na conversa dizendo que salvou a vida dele, mas corta o assunto porque eles foram ali para beber. Ela provoca o Rock sobre não querer beber nada forte, e ele vê isso como um desafio, pois já teve que manter as aparências em várias reuniões de negócios, então isso não é realmente um problema. Logo eles pedem mais bebida. Ao ouvir isso, Benny comenta sobre Rock ter falado que não gostava de conflitos. Enquanto isso, Dutch conversa com Balalaika pelo telefone sobre alguma mentira das indústrias Asahi. Ela tá com um prisioneiro que, amando dela, revela o nome do chefe e conta que foram contratados mercenários para irem atrás dos piratas, mas não se sabe quantos homens foram mandados. Logo em seguida, o bar sofre um ataque de caras fortemente armados. Rock fica assustado, mas Levi e os outros reagem contra os invasores, juntamente com o dono do bar. Depois do conflito, eles pegam um carro e fogem. Rock compara a situação com uma cena de filme, mas Levi diz que a vida real é muito mais divertida. Um soldado avisa sobre os homens que ficaram feridos e comenta que subestimaram o grupo, achando que eram apenas arruaceiros. Então o capitão dos mercenários fica empolgado, pois esses caras são inimigos fortes, e eles finalmente vão ter um desafio depois de muito tempo. No barco, os piratas comentam sobre chegar em Belawan ao amanhecer para se encontrarem com a Balalaika. Quanto a Rock, eles estão tentando falar com a empresa e se não conseguirem um acordo, deixarão ele em Malaya, que é um lugar perigoso, mas Dutch acha que ele vai ficar bem. Rock não gosta muito da ideia, mas Levi acha que ele reclama demais, mesmo estando com sorte. Benny consegue contato com a empresa através de uma rede encriptada e Dutch passa o fone para Rock, que lamenta ao chefe sobre a perda do disco, mas o chefe fala para ele não se preocupar, porém conta que não está disposto a salvá-lo. O disco continha informações sobre desenvolvimento de dispositivos nucleares que seriam passadas a um país em crise. Eles pretendem manter isso em segredo, então vão fazer uma operação para encobrir tudo, inclusive forjar um funeral pro Rock. Enquanto isso, em um porta-aviões, os mercenários preparam um helicóptero fortemente armado para ir atrás dos piratas. Rock, por sua vez, passa mal com a notícia de ser totalmente descartável para a empresa. Levi lamenta que não terão dinheiro extra com o resgate dele, mas de repente Benny avisa que tem algo se aproximando. Ele indica a direção e ela percebe que é um helicóptero dos mercenários. Levi dá uma arma pro Rock ajudar a se defenderem, mas quando o helicóptero começa a disparar, ele fica com medo e se esconde embaixo de um lança-torpedo. Ela fala para ele tomar cuidado que pode acabar explodindo. No meio de toda essa situação, ele pega um colete salva-vidas para escapar, mas Levi não deixa. Com isso, ele fica furioso pelo fato de todos fazerem o que querem com ele, até o chefe do departamento. Nesse momento, ele joga a arma no mar porque ele aprendeu em World of Warships que precisa de uma defesa antiaérea para lidar com esse tipo de inimigo, e esse fuzil não vai ajudar. Enquanto Rock lembra do seu jogo favorito, dentro do barco, Dutch e Benny percebem que o ataque parou. O helicóptero tá distante, mas continua perseguindo o barco. Eles viram que em frente tem um canal em que eles ficariam encurralados se seguissem por ali. Eles tentam fugir, mas o helicóptero não deixa, e assim o barco avança ainda mais no canal, passando por um navio encalhado, o que é um mau sinal. Encurralados, Dutch perde a esperança. Rock até cogita chamar a polícia, mas os piratas nunca fariam isso. Depois de pensar um pouco, Rock fala para enfrentar o helicóptero de frente. Dutch acha que ele tá maluco, mas Rock comenta que a arma do barco, a velocidade dele e o navio encalhado pelo qual eles passaram são tudo que eles precisam. Depois de discutirem um plano arriscado, Dutch aceita e eles voltam pelo canal para confrontar os inimigos. Levi usa o rifle para chamar a atenção do piloto. Quando o helicóptero lança os mísseis, Rock dispara um sinalizador e o calor produzido atrai os mísseis, fazendo eles explodirem no ar. Com isso, eles aceleram o barco em direção ao navio encalhado e numa cena épica, eles usam o navio como rampa para chegar na altura do helicóptero e atirar os torpedos do barco, atingindo o inimigo no processo. A estratégia funciona, o helicóptero é abatido e ninguém no barco tá ferido, apenas Rock desmaiou. Eles então seguem para entregar o disco para Balalaika e ela já tá com o pessoal das indústrias Asahi, e já repassa o disco para Kageyama como parte de um certo acordo. O chefe de Rock no carro chama ele para entrar logo e ir embora junto, mas o cara recusa, dizendo que, como o próprio chefe disse, ele já tá morto para eles, e termina falando que o seu nome agora é Rock. Os executivos vão embora, reconhecendo que Rock já não é mais o mesmo. Balalaika, por sua vez, antes de seguir viagem, elogia Rock, dizendo que seria um desperdício um cara durão como ele voltar ao Japão. Rock agora não é mais um refém, não tem para onde ir, então ele se junta aos seus novos amigos entregadores, digamos assim, para trabalhar como marinheiro, mesmo que tenha que sair da linha às vezes para pôr a comida na mesa. E é assim que ele finalmente se torna um pirata. Um tempo depois, na cidade portuária de Ruanapur, na Tailândia, após fazer a barba, Rock compra umas frutas e leva pro escritório, enquanto Dutch sai para dar uma volta. Levi come uma das frutas e fala que tá horrível, parece que passaram a perna em Rock. Então Levi fala que tem todo tipo de criminoso nesse local, logo ele deve tomar mais cuidado e não acreditar em tudo que vê. Enquanto isso, Dutch usa um telefone público para fazer um depósito
de 120 mil dólares em uma conta internacional quando é abordado por um cara de carro, chamado Sr. Shin, que pergunta se Dutch ainda trabalha pra Balalaika e pede pra ele sair fora porque o grupo dela tá atrapalhando os negócios. Eles estão dominando o mercado do crime, exceto as rotas marítimas por enquanto. Dutch comenta sobre algo que Shin fez no passado e fala que pelo menos Balalaika é honrada. O Sr. Shin não fica feliz com a resposta, mas Dutch segue seu caminho sem se preocupar. Mais tarde, o grupo se prepara para um trabalho passado por um tal de Donnie Yen, para quem eles já têm o costume de fazer algumas entregas. No carro, a caminho do porto, Dutch explica que o trabalho em questão é receber um pacote de militares estrangeiros na ilha Pukok. Enquanto isso, em um restaurante, Shin fala no telefone com alguém chamado Luak, revelando que isso na verdade é uma emboscada para pegar o grupo de piratas. No convés do barco, Rock tenta aprender a fazer um nó na corda, mas tem dificuldade. Levi fala que ele é muito atrapalhado e não serve para isso, porém Rock conta que nunca fez isso antes. Ela pergunta o que ele fazia antes e Rock conta que trabalhava no departamento de compra de materiais. Ele viajava, escrevia relatórios, fazia ligações e obedecia o chefe. Pelo radar, Benny percebe que tem veículos se aproximando. A princípio, eles acham que é da polícia, então Dutch acelera. Benny avisa que são 6 veículos, 3 vindo de cada lado. Levi percebe que não são policiais da marinha, e sim outros piratas. O inimigo se comunica no rádio e Dutch reconhece a voz de Luak. Ele também percebe que isso é coisa do Sr. Shin. Quando um dos oponentes abre fogo, Dutch reduz a velocidade, fazendo com que acertem o barco do outro lado. Depois disso, eles voltam a acelerar e Levi se prepara com um lança-granadas. Ela acerta um barco na esquerda e corre para a direita, onde pula no barco inimigo, derrubando todos a bordo facilmente. Os caras do barco mais atrás têm dificuldade em mirar por causa da fumaça, e Levi aproveita para pular no barco deles também. Depois de acabar com os caras no terceiro barco, ela lança uma granada no quarto que se aproximava. Ela volta pro seu barco e por último ela afunda o barco de Luak, que já estava se preparando para fugir. Depois disso, Shin se prepara para fugir, mas alguém se aproxima do quarto onde ele tá. Quando ele vê que é a Balalaika, ele tenta dizer que foi tudo mal entendido, mas a mulher derruba ele, dizendo que já sabem do que precisam saber. Nesse momento, os entregadores recebem uma ligação e Balalaika avisa para Dutch por telefone que já cuidou do problema com o Sr. Shin e que logo terá um trabalho para eles. Certo dia, enquanto navegam em um mar calmo, Rock conta para Dutch que já mergulhou uma vez na ilha Shigaki, e Dutch comenta como Rock tinha uma vida privilegiada. Mais tarde, Dutch chega ao escritório carregando um equipamento de mergulho, dizendo que é um presente pro Rock. Depois, no barco, Dutch explica que foram contratados por um colecionador espanhol para recuperar uma arte perdida em um submarino afundado. Benny conta que uma empresa francesa de comunicação encontrou o submarino quando passava cabos submersos. Como vários países estão lutando para controlar as águas desse local, ninguém consegue agir para recuperar o artefato, por isso eles foram contratados por uma boa grana. O plano é entrar no submarino, pegar a peça de arte e depois voltar. Com essas informações, Levi e Rock se preparam para mergulhar. Dutch dá pra moça um rifle à prova d'água como presente de Balalaika, que ela vai usar como amuleto da sorte lá embaixo. Eles mergulham e tudo fica tranquilo por um tempo, porém de repente Benny percebe que tem alguém se aproximando. Ele verifica com um binóculo e percebe que é um navio de pesquisa. Dutch fala para erguer a bandeira tailandesa e nesse momento o navio entra em contato se identificando como White Heather. Dutch e Benny se identificam como membros da marinha tailandesa e questionam a nacionalidade, o código e o propósito do outro navio. Os caras do White Heather não passam muita informação e Dutch vai até a sala de controle para ligar os motores. De repente o navio dispara mísseis no barco, então Dutch acelera para fugir do impacto, percebendo que são mísseis anti-tanque. Enquanto isso, Levi e Rock estão entrando no submarino. Levi detona a porta de um compartimento do submarino que ainda não tinha inundado e Rock é jogado para dentro, onde ele reclama que ela não avisou que ia detonar. Porém, Levi diz que não tem como falar debaixo d'água, então ele pede para ela pelo menos dar um sinal quando for fazer algo do tipo. O local é sombrio como um cemitério e Rock questiona se Levi sabe o que pode ter passado pela cabeça dos tripulantes quando o submarino afundou, sabendo que eles ficariam sem ar, mas ela fala que não é bom ficar pensando nisso e manda ele pensar em outra coisa. De longe, Benny vê que os inimigos são extremistas e no momento estão cantando algum hino. Dutch pergunta a opinião de Benny sobre isso e ele diz que não gosta disso por ser judeu. Eles comentam que o maior problema dessa missão é a falta de tempo. Nessa hora, Benny percebe que os extremistas estão descendo para chegar até o submarino também, mas no momento não há nada que os dois possam fazer. Dentro do submarino, Levi e Rock percebem que tem alguém tentando entrar. Levi se prepara e manda Rock se esconder. Quando os extremistas entram pela escotilha, ela abre fogo contra os invasores enquanto Rock pega o cilindro de oxigênio e a pintura, mas ele tropeça e deixa as coisas caírem do outro lado. No meio da confusão, os inimigos pegam a obra e fogem, deixando alguns dos próprios parceiros para trás. Depois que o navio vai embora, Rock e Levi emergem da água e os outros dois vão resgatá-los. Dutch explica que os caras que levaram a mercadoria eram extremistas, mas isso não vai ficar assim, o grupo vai atrás deles.
deles. No navio, os caras comentam que essa pintura é um símbolo importante para a ideologia extremista deles, por isso gastaram tantos recursos para recuperar a peça. À noite, enquanto os extremistas comemoram no White Heather, Dutch e Levi invadem o navio. Ele fala para ela ir cuidando dos inimigos enquanto ele sobe no deck superior. Dutch também abate alguns inimigos, mas quando tenta se comunicar com Levi, ela não responde. Então ele desce para procurar por ela, bem a tempo de impedir que ela cometesse uma barbaridade. Ele repreende Levi por perder a cabeça, mesmo ela dizendo que só estava fazendo o próprio trabalho. Em um momento de tensão, os dois sacam as armas, mas acontece que era para disparar nos inimigos que estavam tentando pegá-los de surpresa. Depois de cuidarem dos adversários, eles se dividem. Levi é abordada por um maluco que saca uma arma e fica só se gabando. Ela não liga muito pro que o cara fala e o resto vocês já sabem. Dutch, por sua vez, encontra o comandante do navio, que tá conversando no momento com o líder dos extremistas. O líder pede para falar com Dutch, que coloca no alto-falante. Eles falam sobre a peça de arte, que na verdade tem algum arquivo escondido com informações sobre algum tipo de arma. Os arquivos foram divididos e colocados em 4 pinturas desde a Segunda Guerra Mundial. Também é revelado na ligação que foi esse mesmo líder que contratou o grupo de Dutch para esse trabalho e que já esperava que eles enfrentassem esse comandante do navio. Isso seria um rito de passagem, além de ser um método de cobrir o seguro do cara. O comandante fica furioso com a traição e Dutch fica bravo porque não vai receber o dinheiro do trabalho. Nesse momento, Levi também chega no local e joga uma arma na mesa do comandante, que tenta disparar em Dutch, mas a pistola estava vazia, então eles terminam o trabalho. Dias depois, após uma negociação em dupla, Rock e Levi param para comer, mas ela diz que não tá com fome e ainda pede a chave do carro para voltar sozinha. Ela fala que ele deveria voltar pro Japão, pois não se encaixa nesse lugar. Rock discorda porque tem ajudado o grupo nas missões e sabe que ela tá assim desde uma conversa que tiveram no submarino sobre o que é certo ou errado. Ele diz que não vai pedir desculpas porque tava certo. Com raiva, Levi levanta a mira em Rock, mas ele segura a arma com a mão quando ela dispara, mostrando que nem tudo se resolve com uma arma e derrubando a pistola no chão. Ele começa um discurso falando que ela é muito gananciosa e faz lembrar o antigo chefe dele. Ela fala que Rock só pensa assim porque é privilegiado e não sabe o que é sofrimento, mas ele mantém firme o ponto de que há sofrimento pra todo lado e nada torna Levi especial. Ela então acerta um soco nele, mas Rock não se abala e fala que foi ela que chamou ele pra esse grupo, mudando a vida dele e a forma de pensar. Levi fica confusa, mas eles se resolvem com xingamentos amigáveis. Porém, a polícia chega nesse momento com o delegado WhatsApp, que não é um mensageiro. Ele normalmente faria vista grossa pra essa situação, mas dessa vez ele fala que vai ter que levá-los. Na viatura, os dois estão mais tranquilos e Rock acende o cigarro de Levi com a brasa do próprio cigarro. Dias depois, eles já estão livres e em uma nova missão de escoltar um garoto sul-americano chamado Garcia, que é filho de um nobre. O menino é rebelde e Levi fica muito brava com ele. Então Dutch manda Rock trocar de lugar com ela. O garoto também não respeita muito o cara, mas reconhece que Rock parece diferente dos outros. Então eles começam a conversar sobre a família dele. Algumas horas depois, em outro lugar, uma mulher com roupa de empregada em um bar fala que procura por pessoas com a mesma nacionalidade que ela. Já em terra firme, dentro de um carro, o menino conta sobre a empregada da família, que ela é atrapalhada, mas é muito forte. Levi acha que é besteira, mas Garcia conta sobre um momento que presenciou a força dela. Eles brincavam de queda de braço e normalmente o menino vencia, mas certo dia, quando eles brincaram valendo um pacote promocional do World of Warships, a empregada levou a sério, e o braço dela parecia feito de aço de tão firme que tinha ficado. E não é de se surpreender, afinal eles não tinham aproveitado o código promocional Bravo para ganhar um incrível pacote inicial, e se arrependeram depois. Enquanto isso, no bar chegam alguns caras do cartel Manissarella, sendo esses os caras que ela procurava e que ela queria que a encontrassem. Os piratas chegam com o garoto nesse momento e encontram a empregada, chamada Roberta, enfrentando os bandidos. Acontece que a missão era entregar o garoto para esses caras, mas com todo esse conflito eles fogem com a criança enquanto o bar é destruído. Roberta pega um carro para ir atrás deles, enquanto Balalaika fala sobre ela com um subordinado, dizendo que Roberta é famosa e conhecida como cão de caça, por não desistir quando põe o olho em uma presa. Roberta, por sua vez, já tá alcançando o grupo. Infelizmente, Levi tá desacordada porque se machucou na confusão do bar. Nesse momento, os mafiosos chegam no bar e repassam a situação para Balalaika, que pede para coletar mais informações enquanto mobilizam o pessoal para lidar com a situação da Roberta. Dutch, por sua vez, abre fogo contra o capô do carro da mulher, mas ela consegue alcançar ele e puxa ele pelo braço, quase tirando ele do carro. Por sorte, o veículo dela finalmente falha por conta dos estragos causados pelo tiroteio, o que dá aos piratas a chance de despistá-la. Eles tentam seguir pro porto através de algumas vielas, enquanto Rock tenta acordar Levi, mas quando eles voltam pras ruas, Roberta aparece do nada com outro carro vindo dos telhados, causando uma batida e destruindo a vitrine de uma loja ali perto. Com dificuldade,
velocidade, Benny consegue dar partida e sair do local, mas Roberta corre a pé mesmo e pula na parte de trás do carro, com uma ferramenta arma que parece uma faca com espinhos no cabo. Dutch tenta se livrar dela disparando, mas a empregada escapa pulando para cima do carro e saca duas armas para abrir fogo contra o teto do carro. No meio de toda essa confusão, eles acabam saindo da estrada e ficam em direção ao mar. Benny tenta frear o carro a tempo, mas acaba batendo em um container. Felizmente, todos estão bem, inclusive a empregada que, mesmo se chocando contra a parede de metal, continua em condições de combate. Nesse momento, Levi finalmente acorda e tá feliz por Roberta ainda estar viva, porque quer acabar com ela pessoalmente. Rock tenta impedi-la, mas Levi diz que tá totalmente enfurecida e é melhor ele não ficar no caminho. As duas ficam de frente, cada uma com duas armas em mãos. Levi pergunta se Roberta tá com medo, mas a empregada diz que não tem medo de nada, pois Levi não tem habilidade para derrotá-la, e aí a bala come, e Rock só escuta ao longe enquanto as duas correm em paralelo entre os containers sem parar os disparos. Dutch fala para Rock tomar cuidado com balas perdidas, e as duas continuam a disputa, acertando vários containers e tonéis no processo. Em um momento de calmaria, vemos que Levi tá com o braço ferido, enquanto Roberta tá com uma das armas quebrada por um disparo feito por Levi. Dutch e Benny pensam em sair do carro, mas logo eles escutam barulhos de explosões e veem descargas elétricas entre os containers, então decidem ficar longe dessa briga até acabar, mas Garcia corre pra fora pra torcer por Roberta. Rock percebe que o tiroteio tá se aproximando e as duas aparecem novamente, disparando uma contra a outra até se colidirem na corrida e caírem no chão uma de frente pra outra. A batalha é interrompida por Balalaika, que aparece com vários homens armados e diz que elas podem parar com essa disputa. A mulher se aproxima das duas e fala que a máfia tava querendo começar uma briga contra o cartel Manissarella há muito tempo, mas a Roberta já acabou com eles, e também o problema com a família de Garcia já foi resolvido, então não tem por que continuar essa batalha. As oponentes discordam, mas antes de alguma delas disparar, os homens de Balalaika disparam nas pistolas delas, desarmando as duas. Rock percebe que esses caras não parecem mafiosos comuns e se questiona se eles podem ser soldados por causa dos uniformes que estão usando. Depois que Balalaika fala que Roberta atendia pelo nome de cão de caça, a empregada conta que tinha se juntado aos revolucionários do país dela, mas saiu quando descobriu que eles tinham se unido aos cartéis. Depois disso, o único que acolheu ela foi o pai de Garcia, que era amigo do pai de Roberta. Quando o menino foi sequestrado, a única maneira que ela tinha de ajudar era se tornar novamente um cão de caça para poder salvá-lo. Então o menino fala para ela não se chamar de cão, pois Roberta é parte da família dele. Em um momento emocionante, o menino fala aos prantos que não conhece nenhum cão de caça, que essa pessoa se foi e agora existe apenas a Roberta que ele conhece. A empregada enxuga as lágrimas do garoto e Balalaika constata que tudo foi resolvido. Porém, Levi ainda tá brava com o ferimento no ombro e quer se vingar. Dutch sugere que elas resolvam tudo na base do soco. 5 minutos ali sem perder a amizade. As duas topam e Roberta começa falando que os cadarços de Levi estão desamarrados, mas era só uma distração para a empregada poder acertar o primeiro golpe. Elas começam a trocação, então Balalaika, Dutch e Benny fazem suas apostas, enquanto Rock fica espantado por ninguém querer separar a briga. A luta termina em empate e os caras tentam acordar Levi, que acabou desmaiando, mas não conseguem. Rock pergunta sobre os mafiosos de Balalaika e Benny conta que eram todos ex-militares, inclusive a própria Balalaika. Dias depois, um cara chamado Sr. Chang vai até o escritório deles para contratá-los para fazer uma entrega. Ele fez alguns inimigos que agiam na América e precisa que a equipe de Dutch faça o transporte de uma maleta com informações importantes. 5 equipes vão sair de Ruanapur ao mesmo tempo, cada uma para um lugar diferente. Existem 5 maletas, mas só uma é a verdadeira. A maleta deles deverá ser levada para a ilha Basila em 2 dias. Durante essa negociação, os inimigos de Chang aparecem no lado de fora e disparam um RPG que apenas Levi percebe, e todos tentam se proteger da explosão. Por sorte, ninguém se feriu, mas os inimigos já estão invadindo o local. Chang se prepara para entrar em ação e ajudar os piratas a chegarem ao porto. Ele e Levi vão limpando o caminho na frente. Quando os inimigos jogam uma granada, Chang continua andando de boa e chuta o explosivo de volta. O grupo continua avançando até chegar um carro no lado de fora. Chang e seus homens seguram os inimigos enquanto os piratas pulam da sacada para partirem logo com o veículo. No meio do caminho, Levi se prepara para sair do barco com Rock em um bote, enquanto Dutch e Benny vão seguir em frente para despistar os inimigos. Dutch também dá para Levi um papel com o código promocional do World of Warships para ela entregar ao Rock como recompensa por esse trabalho. A estratégia dá certo porque os inimigos seguem o barco de Dutch mesmo depois de terem passado a ilha Basila. Porém, o chefe deles, que ainda tá na ilha, sabe que esse ainda deve ser o destino dos piratas. No dia seguinte, Levi e Rock chegam na ilha e ela conta que esse local tem conflito entre a polícia e as guerrilhas, por isso não tem quase ninguém nas ruas, a maioria do povo fugiu. Eles então são abordados por um cara de carro que se diz ser o contato de Chang e pede a maleta. Levi logo percebe que ele tá mentindo e na verdade
verdade é um inimigo. O cara puxa uma arma, mas Levi revida com disparos enquanto se joga pra trás. Rock, que tava segurando a maleta, é pego por outro cara que tava no banco de trás, e Levi fica sozinho enquanto mais inimigos se aproximam. De longe, uma mulher e um homem em outro carro escutam um tiroteio. Quando Levi é encurralada, eles chegam pra salvar ela, derrotando os inimigos e a chamando pra entrar no carro. Eles na verdade são os contatos que deveriam levar a maleta pro local correto, mas Levi explica que Rock foi pego e que ele tá com a entrega, então eles não podem seguir direto. Precisam voltar pra enfrentar os inimigos e pegar o cara. Isso deixa a mulher estressada, mas não tem o que fazer. Enquanto isso, os inimigos estão com o Rock e o chefe mostra que a maleta tava vazia. Apesar de Rock dizer que não sabe nada sobre isso, eles levam ele pra um interrogatório. O chefe, chamado Takenaka, tenta gerar uma afinidade dizendo que os dois são japoneses. Como o Rock evita falar o próprio nome, o cara chama ele de mano e pergunta sobre a vida dele, descobrindo que Rock é de Tóquio. Takenaka ainda faz algumas perguntas sobre como estão as coisas no Japão e conta um pouco sobre a própria história, mas Rock acaba demonstrando que já conhece sobre a história dele. O cara era um ativista que foi perseguido e depois saiu do Japão. Vendo que a conversa tá ficando muito amigável, o colega de Takenaka, chamado Ibraha, perde a paciência e tenta ser um pouco mais intimidador. Isso não muda muitas coisas e Takenaka levanta pra sair. Ibraha pergunta qual será a punição, mas ele responde que não precisa porque Rock é só um entregador e não um soldado, ou seja, não tem motivo pra ser leal. Então logo ele vai abrir o bico. Ibraha fala que eles não têm tanto tempo pra ficar esperando, mas Takenaka fala que qualquer coisa eles podem ir atrás da Levi. À noite, Rock escuta os disparos no lado de fora e logo supõe que seja Levi. Ela entra com tudo no local, junto com a outra mulher, e eles saem correndo. Levi derruba os soldados, mas Rock percebe que Takenaka ficou vivo, porém não faz nada sobre isso. Na fuga, Levi pede pra Rock pensar em algum plano, mas ele só diz pra continuar correndo. Eles chegam no carro, mas o motorista tá meio disperso, porém com a pressão de Levi ele cola o pé no acelerador. Infelizmente, eles acabam passando pelo acampamento dos inimigos, que começam a perseguir eles. Levi e a outra mulher tiram no Jockey Pô quem vai enfrentar os caras primeiro, e a mulher ganha. Então ela fica em cima do veículo em movimento, amarra o cabo do facão em uma corda e dá uma de Kratos usando a lâmina à distância para atacar os inimigos. Alguns carros acabam batendo e causando explosões, então Levi fica brava porque a mulher tá acabando com todos os oponentes sozinha. Depois de trocarem de lugar, é a vez de Levi lidar com os adversários, e ela consegue fazer o bom trabalho impedindo que a tropa de Takenaka continue avançando. Depois disso, elas conversam sobre o que é melhor, as armas ou as lâminas, mas não chegam em um acordo. Enquanto isso, Ibraha continua chamando o reforço, mas Takenaka vai contra essa decisão porque aparentemente eles têm uma missão mais importante a cumprir. Mesmo assim, Ibraha manda as tropas avançarem, enquanto Takenaka quer que partam em retirada. No meio desse conflito, Takenaka acaba mandando um amigo ir jogar no Vasco e por fim ordena as tropas a recuarem. Nesse meio tempo, Levi e os outros chegam no ponto de entrega onde os caras de helicóptero aparecem para receber a maleta. Porém, Rock percebe um problema. Ele esqueceu a maleta no acampamento dos inimigos, mas Levi não se abala. Ela revela que tinha tirado os documentos enquanto ninguém olhava e levou consigo esse tempo todo. A outra mulher pergunta por que tiveram que salvar Rock então, e ela diz que não contou sobre isso justamente para que não deixassem o cara para trás. Os caras do helicóptero reclamam que os papéis estão amassados e falam para tomar mais cuidado na próxima entrega e depois vão embora. Rock vai até Levi para agradecer pelo que ela fez, mas ela diz que não precisa de formalidade, porém repreende ele por ter precisado de ajuda, já que vão descontar dela as despesas desse resgate. Em um aeroporto na América, Takenaka encontra um outro japonês que estava de férias. Eles têm um papo furado e o cara pergunta qual o trabalho dele. Antes de ir embora, Takenaka fala que seu trabalho é ser um inimigo da casta. E assim chegamos ao fim da primeira temporada. E galera, se vocês quiserem uma parte 2 desse anime, já comenta aqui embaixo e faz o download do World of Warships no primeiro link da descrição para apoiar o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, fui!